Tem uma pergunta assim, a gente percebe no geral, né, que tem muita gente ainda só usa o ChatGPT. A IA se resume a ChatGPT. E a gente sabe, explorando, a gente que é mais curioso, que tem várias outras ferramentas que servem para aplicar tanto na educação quanto para a saúde. Aí eu queria saber de vocês, assim, o que ferramentas vocês já utilizaram, além do ChatGPT, ou até pode ser ChatGPT, mas de uma forma diferente, que entregou algo que as pessoas não têm conhecimento no geral, assim, né, que não tem essa base. Assim, uma ferramenta ou outra, ou de vídeo, de edição de foto, para um caso específico na saúde, que foi utilizada a IA. Certo. Bom, até falando mesmo das ferramentas, é importante, aí confirmando, corroborando com o que foi dito, é preciso também se conhecer, ter a profundidade do uso da inteligência artificial, porque quando a gente fala inteligência artificial, muitos pensam que está associado a essas LLMs, né, essas Large Language Models, tipo GPT, Gemini, mas inteligência artificial é um campo da ciência da computação muito amplo. Então, você tem vários modelos de resolver problemas com o que a gente chama de inteligência artificial. E aí, trazendo isso para a questão da educação, né, que é o nosso foco aqui, e até para reforçar, é importante, né, que essas ferramentas sejam utilizadas na educação. Por quê? Na minha visão, a gente fala muito que a educação ela foi massificada. Mas ela tinha que ser massificada porque a gente tem um volume gigantesco de pessoas que precisam ter acesso a essa educação. Então, é impossível você fazer uma formação à la formação grega, onde você tinha o tutor e o pupilo. Isso. Você tinha Sócrates e Aristóteles, ele estava lá com seus 3 ou 4 pupilos, ele podia, no processo de ensinar, verificar individualmente quem está adquirindo aquele conhecimento ou não, e aí fazer a evolução dele, né? Fazer ele passar de ano. É humanamente impossível você fazer isso na realidade atual, onde você tem turmas que podem variar de 20 a 100 pessoas, dependendo da instituição. Então, tem que ter um processo de avaliar, que é um processo generalizado. Então, você, às vezes, aprova alguém que ainda não adquiriu o conhecimento necessário. E nesse processo, como a gente já falou aqui, a tecnologia está evoluindo muito rápido. Então, a grade curricular, principalmente de formações de nível de 3º grau, você não muda facilmente, porque tem todo um rito dentro do Ministério da Educação e Cultura. Então, você termina, você vai buscar aquilo que você não conseguiu ver num lato sensu, que é uma especialização. Agora, o importante é que a gente entenda que o 3º grau e o 4º grau, vamos dizer assim, a graduação, o bacharelado, tecnólogo, o que for, licenciatura, e a especialização, lato sensu, elas têm como missão ensinar técnicas comprovadas. Aquilo que aquela área de especialização já estudou, verificou e validou que resolve o problema, seja em qualquer especialidade. E aí entra o estrito sensu, o mestrado, o doutorado, no seguir, no pós-doutorado, que tem a finalidade de pesquisar, de encontrar novas técnicas, novos métodos. Então, são visões diferentes. Mas seja a graduação, seja o lato sensu, ou seja o estrito sensu, hoje eles têm uma visão muito de massificar. Quanto mais pessoas, melhor. Eu não vou entrar por viés comercial da educação, vou entrar no viés de conseguir atender a transmissão do conhecimento para um maior número de pessoas. Agora, como é que eu posso voltar àquele padrão que era um padrão que todo mundo recorda como um padrão, tipo, eu tenho um professor e tenho os pupilos, onde ele ensina quase que um ensino personalizado. Só tem como fazer isso com o uso de ferramentas como inteligência artificial. Ela vai dar essa possibilidade. Como para o médico, aí trazendo um pouquinho para a área de saúde, o médico é muito criticado hoje em dia por ele não criar empatia com os seus pacientes.
Aí muita gente diz isso porque não sabe, porque não gera empatia com o médico, porque não sabe da realidade dele. Sim. Porque hoje, cada vez mais, o médico, o especialista da área de saúde, ele tem uma quantidade gigantesca de documentos que ele tem que fazer administrativamente para validar aquele processo que ele está ali com aquele cliente. Então, ele não consegue ter tempo para fazer aquele tratamento que você também, as pessoas vêm e colocam assim, o médico olhava para você, conversava com você, acompanhava você. Mas hoje, como é que ele vai fazer isso? Se o volume é crescente de problemas que a gente traz, problemas de saúde, pessoas, e ele tem um volume crescente de processos, de protocolos que ele tem que responder. Aí, de novo, vem. A IA pode ajudar nisso. A IA fazendo esse registro, enquanto ele está conversando com o paciente, a IA está lá, gravando, registrando, sumarizando. E ele está ali olhando para o paciente. Ele está conversando, não está ali. Me diga isso. O que é que você está sentindo? Nem olha para o paciente. Aí o pessoal, ele nem olhou para mim. Ou ele olhava ou ele escrevia. Isso. Agora você tem uma ferramenta que lhe auxilia nisso. As piadas, ela filtra, não vai entrar no resumo. Sim. Então, toda essa tecnologia, ela vem a apoiar todas as áreas. Mas, em termos de ferramenta, é importante entender, de novo, aí eu venho para o letramento, que quando a gente fala de IA, não é só restrito a esses modelos de GPT, de Perplex, de Cloud, Gemini. IA, você tem diversas classes de problemas, que a gente pode dizer agrupamento, redução de dimensionalidade, associação, classificação, regressão, predição, que é o que mais todo mundo quer, recomendação, otimização. Tudo isso você resolve de várias formas, não especificadamente, não sendo uso específico de modelos tipo LLM. Você pode fazer isso com redes neurais, modelos em árvore, com computação evolucionária, com inteligência de enxames, com estatística, que é uma forma bem tradicional. Tudo isso gera modelos de inteligência artificial que resolvem problemas. Então, a gama de possibilidades de resolução de problemas com IA é enorme. Agora, para saber qual é a mais adequada para aquele seu problema, é necessário o letramento. Sim. Perfeito. Sim. É isso, professor. Eu fiquei pensando aqui algumas depois do que o professor falou, ficou muito claro, né, em como escolher, o que escolher. O que eu tenho utilizado bastante no ensino, na pesquisa, é primordialmente o ChatGPT, mas tenho refletido cada vez mais, né, sobre tudo aquilo que a gente vinha conversando, de como extrair dele o melhor. Em termos de pesquisa, o Consensus é um aplicativo que eu tenho utilizado bastante e que tem se mostrado muito mais confiável em termos de pesquisa bibliográfica. Inclusive, ele está disponibilizando os PDFs para que você possa ir lá na fonte e checar efetivamente o texto que ele está trazendo. Outra ferramenta que eu gosto muito é o Canva, e ela tem melhorado na interface com a inteligência artificial. Então, eu tenho percebido um avanço muito bom. O Gama, para apresentação também. Então, eu falo isso em termos de ensino, porque a gente, como docente, passava um tempão, né, fazendo a apresentação e a gente não chegava naquele design ideal. Então, a gente tem aí uma série de ferramentas. Perfeito. Então, eu poderia citar essas. Perfeito. No meu caso, eu também estava refletindo aqui. Tem algumas coisas assim, eu vou usando muito mais dentro de cada problema específico. De fato, hoje, eu uso muito o GPT, uso muito também o Gemini. Né? Dentro do GPT, né, como o professor José Roberto falou, eu vou qualificando, eu vou melhorando, eu vou criando ali um relacionamento ali para ele ir entendendo um pouquinho. Uma coisa que eu faço, que eu inclusive falo nas minhas aulas, que os alunos possam criar um segundo e um terceiro perfil no GPT, para que ele possa sair um pouco da bolha daquilo que você escreve, quando você quer uma visão um pouco diferente. E eu faço isso, e aí eu tenho o contraponto, porque eu acredito que o contraponto ele é importante. E alguns resultados no Gemini funcionam um pouco melhor, quando é para texto. Algumas coisas mais operacionais funcionam melhor no GPT. Né? Isso, então, eu transito. Uma ferramenta que eu estou usando e que eu estou ainda, né, me adaptando a ela é o navegador Comet, que é com base no Perplexity.
né? E aí eu me inscrevi lá, e aí ele... Agora eu acho que já está download livre, então é um navegador que funciona de forma diferente, né? Ele tem um conceito um pouco diferente do Chrome e dos demais. Então você tem o assistente de IA lá, e aí você consegue conversar com ele. Então é um navegador diferente. Então eu tenho me habituado a usá-lo. Esse é uma coisa muito mais de comportamento no dia a dia. É uma ferramenta que eu uso muito, muito, muito. Inclusive, assim, em algumas coisas bem específicas para educação, é o Notebook LM. Me ajuda muito, 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 porque ele consome aquelas informações nas quais eu coloquei ali, né? Tem a geração de podcast, agora tem geração de vídeo. Então, ele ajuda demais a filtrar, a ir mais em profundidade a um determinado assunto. Então, eu uso bastante essas ferramentas. As demais, como o professor José Roberto já colocou, né? Canva, uma ferramenta que eu lembrei agora dentro do próprio Gemini e que ajuda bastante, muitas vezes, é o próprio Nano Banana, né? E aí, o Nano Banana dentro do Gemini, né? Rapaz, em algumas situações ajuda consideravelmente, assim. Né? E aí, tem usado, assim... Fala pra gente o que é que ele faz, professor, que eu não conheço. Não conhece, né? O Nano Banana, ele é uma ferramenta que o Google lançou recentemente agora para geração de imagem. Só que ele vai além da geração de imagem, porque a gente já tinha o Midjourney, já tinha o GPT, que também, GPT, se você pede lá, ele gera imagem. O Sora, né? O Sora do GPT. Sora, ele é uma ferramenta de edição de imagem. Então, pense, óbvio, ele não substitui. O pessoal fica nessa coisa do hype. Agora o Nano Banana vai substituir o Photoshop. Não é bem por aí, não. Né? Mas ele tem uma perspectiva de você conseguir fazer a edição. Então, eu coloco uma imagem lá, né? E essa imagem ela tem alguns elementos. Tem um elemento humano, tem algumas coisas por cima, e eu, via prompt, digo assim, eu quero que você dessa imagem tire o elemento humano. E ele tira. E aí, uma imagem de um casamento, um evento que você foi, seu olho ficou fechado, você bota lá e diz, eu quero que abra o olho. E ele vai lá e abre seu olho, entendeu? Bom, muito bom. Então, tem ajudado para coisas muito pontuais. Você não vai substituir o Photoshop na essência de você fazer uma arte muito bem elaborada, mas uma coisa rápida ali. Às vezes ficou uma marca d'água, ficou um texto por cima do negócio. Você, rapaz, tira esse texto. Ele vai lá e ajusta, né? Então, eu acredito que essas ferramentas para o dia a dia são ferramentas Isso é que bom acabam... para um docente de saúde, né? Ele tá querendo criar uma imagem específica, sabendo que sem dúvida precisa ter uma foto, né? Pô, perfeito. ter esse correçãozinha. Isso. Chega lá no Nano Banana. Até para colocar na apresentação, solicita. né? No próprio Gama. Eu quero uma foto específica. Ele vai lá e usa. E aí o Nano Banana, professor, ele é dentro, quando você entra no Gemini, tem lá ferramentas e ele tem várias ferramentas. Você escolhe imagem. Quando você escolhe imagem, ele já ativa o Nano Banana. Então não precisa entrar em uma nova aplicação. Dentro do próprio Gemini, você ativa isso e dá o comando de imagem. É bem interessante. Perfeito. Bem, para encerrar, infelizmente estamos chegando ao fim. Mensagem vocês querem deixar? Que mensagem vocês querem passar para quem está assistindo esse podcast, para dar esse fechamento? E antes de tudo, já agradecer a presença de vocês pela disponibilidade de estar aqui hoje. E aí, o que é que vocês deixam aí para os ouvintes? Bom, mais uma vez, obrigado por ter participado desse podcast bem, vamos dizer, com informações muito atualizadas, né? Que isso é importantíssimo para o público, com foco na área de saúde, porque as discussões que foram colocadas aqui são muito pertinentes para que seja, vamos dizer assim, disruptiva. O pessoal da área de saúde, que eu já percebo, né, que é uma das áreas, tradicionalmente ela sempre veio buscando usar a tecnologia para resolver seus problemas. Isso. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, é uma das áreas que, vamos dizer assim, está resistindo menos para essa mudança. Né? Então, mas, obviamente, isso precisa ser bastante divulgado como essa iniciativa para que estimule todos a mudarem. Né? Então, como contribuição, eu diria que busquem esse letramento digital, busquem entender o que é inteligência artificial. Porque quando muitas vezes a gente fala de algo que não tem a propriedade, a gente está usando o famoso achômetro. Né? É o que você acha. Né? Isso. E isso muitas vezes é influenciado pela mídia. Né? E a mídia, ela não quer, muitas vezes, o ethos da mídia é vender. Né?
Então, ela não está preocupada em te dar, às vezes, a informação, vamos dizer assim, apropriada. Ela quer uma informação que gere renda para aquele veículo. Então, busque informações beba de fontes confiáveis. E essas fontes confiáveis ainda e será sempre a ciência. Perfeito. Porque é ali onde as pessoas usam o rigor científico e a validação entre pares para que aquela informação seja a informação mais fidedigna possível. Sim. Então, é isso que eu digo, né? Não deixem de estudar, né? E evoluam nessa progressão acadêmica, né? Fazendo a graduação, pós-graduação, o estrito senso, porque esse pé na academia, ele sempre vai dar esse arcabouço de conhecimento, que ele é fundamental para ser aplicado dentro da atividade que a pessoa executa, da melhor forma possível. E hoje em dia, eu até costumo dizer para os alunos, principalmente os alunos de computação, né, que o pessoal de computação cada vez vai ter que estudar mais. Sem dúvida. Por quê? Porque hoje todas as áreas estão se apropriando dessa tecnologia. Isso. Basta dizer que eu sou professor da Federal do PPGD, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito, na disciplina de Inteligência Artificial, que é para mestrandos e doutorandos em Direito, mas com o foco em tomar decisão com apoio dessa ferramenta que é a Inteligência Artificial. Então, cada vez mais você vai ter médicos. Eu conversando com o Mário Rino, que é do Real Hospital Português, que faz as cirurgias robóticas, e entre outros médicos, cada vez mais eles buscam essa formação, uma especialização, um MBA em ciência de dados. Não é que ele vai pivotear, vai deixar de ser médico, mas ele quer se apropriar desse conhecimento. E isso é importante para que ele possa melhor executar aquela profissão que ele abraçou, usando esse ferramental que dá apoio à tomada de decisão, que deixa o trabalho mais eficiente, mais eficaz e vai alcançar a efetividade que ele busca. Então, é isso que eu trago como contribuição. Maravilha. Eu quero agradecer, Charles, o convite e agradecer muito ao professor Álvaro. Que honra aprender aqui com o senhor. Foi muito bom ouvi-lo. Professor Bruno, com quem eu sempre aprendo e a gente troca bastante também, então é uma honra. E a mensagem que fica é que a inteligência é humana. A inteligência que comanda e sempre vai ser a inteligência humana, e que a gente pode se utilizar dessas ferramentas de inteligência artificial para potencializar os nossos insights, para melhorar o nosso senso crítico, para pensar junto com ela, sempre como meio e nunca como fim, né? Então, é preciso, é fato, a utilização da inteligência artificial. Então, vamos nos ocupar agora em entender como utilizar da melhor forma, de forma responsável, ética, crítica e íntegra. Perfeito. Maravilha, agradeço, Charles, pelo convite. Para mim é uma honra, tá, né? Obrigado pelo professor, né? A parceria de sempre com o professor José Roberto, que sempre é muito rica essa discussão. A mensagem, eu acho que é complementando um pouco, eu acho que siga a formação, né, da pós-graduação, né, mas com o pensamento crítico. Eu acho que o pensamento crítico é a essência da inteligência que é humana, como o professor José Roberto colocou, né? É o que nos diferencia das máquinas, né? Então, assim, use, obviamente, vá para o letramento, aprenda, busque conhecimento, mas com pensamento crítico, para ter sentido, né? Então, que as pessoas possam utilizar a inteligência artificial para aumentar a potencialidade daquilo que já faz, mas não para ficar mais raso, para saber que precisa de mais profundidade. E é nessa profundidade que é na trajetória da pós-graduação, é na consciência de que a inteligência ela é humana. Então, o pensamento crítico ele vem para exatamente dizer que a gente precisa de mais profundidade. Então, é mais profundidade no uso da IA. E que essa discussão ela possa permanecer e ter mais momentos como esse. Precisamos refletir mais sobre isso, né? Porque, do mesmo jeito que a evolução das coisas estão muito rápidas, a gente precisa refletir mais sobre elas, né? E eu acho que esse é um espaço para isso. Então é isso. Muito, muito obrigado mais uma vez. É isso. Muito obrigado.